Eu quero falar com você, então, agora sobre o ministério pastoral e o ofício do presbítero. O que eu quero, qual que é minha tese, né? Eu quero mostrar para você que existe uma diferença entre o ministério do pastor, que está em Efésios 4:11, e a função daquilo que nós chamamos normalmente do pastor da igreja, o líder de uma igreja local. Eu quero mostrar que são duas coisas diferentes. E que esse líder da igreja local, ou esses líderes da igreja local, na Bíblia eles também são chamados de presbíteros. Então eu estou usando essa diferença só por um objetivo pedagógico, por um objetivo de te ajudar a entender melhor. Ok? Então, eu quero tentar mostrar a diferença entre os dois. Para isso, eu quero começar mostrando para você. Eu sei que muitos de vocês já sabem do que eu vou falar, já ensinaram até sobre o que eu vou falar agora. Mas eu tenho um amigo que ele fala que ele é o arauto do óbvio. Às vezes o óbvio precisa ser dito por dois motivos, pelo menos. Um, a gente esquece do óbvio. E outro é que a gente não pode pressupor que todo mundo está no mesmo ponto da jornada. Então temos pessoas aqui de várias experiências. Então eu queria começar falando sobre esse ponto, a diferença da igreja local e da igreja universal. Não é necessariamente explicar isso, mas é dizer que existe duas expressões de se entender igreja na Bíblia. Uma é o que nós chamamos da igreja universal, ou da igreja católica, a catolicidade da igreja, ou seja, é uma experiência onde a igreja é entendida como uma entidade que transcende a geografia e o tempo. Jesus falou um pouco sobre a sua igreja em Mateus 16, falando: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Essa expressão em Mateus 16, ela não está se referindo a uma localidade, a uma cidade. E então, sobre a igreja local, sobre o corpo de Cristo como um todo, Deus colocou os ministérios como uma figura de influência, os 5 ministérios. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles trabalham e exercem uma função onde a igreja universal, ou seja, essa igreja que transcende uma localidade, ela é afetada por esses 5 ministérios, ela é ajudada pelo ministério quíntuplo. Mas a igreja local, Jesus falou sobre ela em Mateus capítulo 18, versículo 17, quando ele fala sobre o processo de disciplina numa igreja. Então, o último nível ali da disciplina, o terceiro, ele fala que se o irmão, depois de ter ouvido repreensão pessoal, ou de 2 ou 3 irmãos, não ouvir, então diz-o à igreja. Essa igreja não pode ser a igreja de todos os lugares do mundo, de todas as gerações. Essa igreja, ela é um grupo que pode ser encontrado. Então, a igreja se refere tanto a uma entidade que transcende o tempo, o espaço e a geografia, quanto também um grupo localizado em um lugar específico. Nós chamamos isso de igreja universal, igreja local. Em Atos 20, versículo 17, e também no versículo 28, diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Versículo 28, Paulo falando para eles: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então perceba a diferença, que quando a Bíblia vai falar sobre a igreja universal, a expressão que você tem em Efésios 4:11, ela é colocada como corpo de Cristo. Mas quando você olha ela sendo referido mais a uma expressão local, você tem uma nomenclatura semelhante a um rebanho, a um grupo de pessoas. E para cada uma dessas ênfases tem um tipo de ministério, um tipo de liderança diferente. Minha tese é que a liderança dentro da igreja universal, da igreja translocal, são os 5 ministérios. E que a liderança na igreja local são os presbíteros ou os anciãos. Ok? Bom, é óbvio que isso é só uma teoria, é uma tentativa de entender a realidade e ajudar as pessoas a compreender como trabalhar com liderança na igreja. Você não precisa necessariamente concordar com o que eu estou falando, mas eu quero só te ajudar para você pensar mais sobre isso então.
Então, a liderança na igreja local, eu acredito que ela acontece por meio de presbíteros. E a liderança na igreja universal, eu acredito que ela acontece por meio dos 5 ministérios, ou seja, o ministério quíntuplo. Então, esse é o segundo ponto, o ministério quíntuplo. Vamos tentar entender um pouco desse ministério e como que ele atua na igreja, para então compreender e depois dar um passo até chegar na igreja local. Ok? Então, ponto número 2, ministério quíntuplo. Em Efésios 4, versículo 11, a partir do 10, vai falar: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Então, você tem os 5 ministérios aí, e óbvio, eu quero que você preste atenção, que tem o pastor aí no meio, e ele vai falar sobre o objetivo desse ministério. O objetivo do ministério quíntuplo não é apenas de algum desses ministérios, mas o objetivo de todos eles. Efésios 4, 11 e 12 vai dizer que o objetivo é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, preste atenção nessa expressão, aperfeiçoamento dos santos. O objetivo dos 5 ministérios é promover aperfeiçoamento, que nada mais é do que treinamento ou desenvolvimento. Então, em primeiro lugar, o versículo diz: Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Mas tem um objetivo. Qual é o objetivo? Aperfeiçoamento dos santos. Que nada mais é do que habilitação, capacitação dos santos. Dos santos em toda a igreja, ok? Todo o corpo de Cristo. Então, os 5 ministérios, minha tese é que eles não existem para ministrar. Eles existem para treinar os santos, para que os santos ministrem. E quando a igreja começa a exercer esse serviço, então, você vai ter como consequência esse até que todos cheguemos. Chegamos no quê? Unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Quem aqui quer que a igreja chegue na maturidade, amém? A igreja não vai chegar na maturidade pelos 5 ministérios. A igreja vai chegar na maturidade quando os santos passarem a fazer o seu serviço, a exercer o seu serviço. E o que nós temos hoje é muita gente com fetiche para saber qual é o seu ministério, qual dos 5 ministérios eu tenho. A questão é, não importa muito qual dos 5 ministérios você tem, se o que você tem não acontece no contexto correto, que é levar os santos a entrar naquilo que eles precisam entrar. Levar a igreja local, levar o povo de Deus a entrar em tudo aquilo que eles precisam. Então vai acontecer, sim, a maturidade. Nós precisamos levar o corpo de Cristo a isso. Então os ministérios habilitam os santos exercem seu serviço, o serviço dos santos edifica o corpo edificado promove maturidade. Entenda, a gente tem uma concepção de que o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, eles vão ministrar e edificar a igreja. Não é isso. Quem edifica a igreja são os santos. E eu sei que talvez você sabe disso, falar para o grupo que sabe disso. O problema é, você faz isso, ou a gente está teorizando e nunca entra naquilo que é o óbvio. Essa semana que passou, um irmão foi pregar lá na nossa comunidade e ele deu um exemplo que tocou muito meu coração. Ele disse assim: vamos imaginar que um pai de família, ele chegou em casa e ele disse para os filhos assim: filhos, eu quero que vocês arrumem o quarto. Ok. Aí ele sai por um tempo, ele volta e o quarto não está arrumado. Então ele chega e pergunta para os filhos: por que vocês não arrumaram o quarto? Ah, pai, espera que a gente vai te explicar. É que a gente não quis arrumar o quarto de qualquer jeito. Então a gente foi estudar no grego o que é arrumar. E a gente entendeu que essa palavra em grego, arrumar, é maravilhosa. Não, e na verdade nós desenvolvemos um processo de 3 passos. Arrumar o quarto.
Então nós começamos a olhar que maravilha e que profundidade, porque quarto não é simplesmente quarto. Quarto é um negócio muito mais profundo, muito mais significativo. E em cima desses 3 pontos, nós desenvolvemos mais 3 pontos para cada. Estamos publicando um livro, fizemos algumas canções e vamos espalhar para o mundo, porque queremos que o mundo vai ser mudado através disso. Entende? A gente fica falando sobre um monte de coisa e não fez o óbvio. Os ministérios... Faz, porque o Pai mandou fazer. E depois o resultado, tranquilo, a gente vive o que tiver que viver. Então, nós queremos a maturidade da igreja, nós queremos o amadurecimento da igreja. Não vai acontecer maturidade da igreja por dar ênfase aos ministérios, os 5 ministérios. Vai acontecer quando esses ministérios derem ênfase aos santos, habilitarem os santos, para que os santos façam aquilo que precisa ser feito. Amém? Bom, então, o apóstolo, eu estou querendo aqui ser simples, ok? Desculpa se eu for simplista em alguma coisa, depois você pode corrigir, mas às vezes a gente precisa ser meio direto. O apóstolo se preocupa com missão da igreja. Então é aquele cara que vai chegar para a igreja e vai dizer, nós devemos ir. Nós devemos ir. Ele leva os santos, ele habilita, ele treina os santos a compreenderem a grande comissão. E não é só compreender, porque compreender você pode imaginar que eu estou falando de entender só teoricamente, mas é uma compreensão que promove envolvimento. O ministério apostólico, ele leva os santos a se envolverem na missão de Deus. Agora, os profetas, eles não se envolvem apenas, eles não trabalham apenas com a missão, mas eles trabalham com a visão. Ou seja, eles não apenas falam que devemos ir, mas onde devemos ir. Ou seja, eles promovem nos santos a clareza desse alvo. O ministério apostólico vai sacudir as pessoas para sair, mas o ministério profético vai trazer precisão de onde eles devem agir, como eles devem agir, qual o alvo que eles devem alcançar. Mas já o evangelista vai destilar paixão. Sabe, o evangelista é um dos caras menos entendidos hoje. Todo mundo pensa no evangelista como um cara que tem que evangelizar lá na rua. Mas sabe quem que tem que evangelizar lá na rua? Os santos. A função principal do evangelista não é ser o Reinhard Bonnke. Entende? Nós, como cristãos, imaginamos ministérios dessa forma. Reinhard Bonnke, um homem de Deus e uma multidão. Não. Nós precisamos que os evangelistas estejam dentro da igreja, jogando fogo no coração dos cristãos para que eles vão para a rua. Ou seja, o evangelista é aquele cara que falou, não, a gente não foi ainda? Né? O apóstolo fala, temos que ir. O profeta fala, para onde nós vamos? E o evangelista fala, não foi? Para com esse negócio de culto, gente, que perda de tempo. Vende esse salão. Já viu esses caras assim? Então, chama evangelista. Evangelista tem um outro nome na igreja evangélica. Está errado, mas tira esse nome e coloca o verdadeiro. A gente chama de avivalista. Já viu esse cara? Isso não tem na Bíblia. Avivalista. Ok? Isso é evangelista. É o cara que libera paixão pela grande comissão. Mas, sabe, aquele cara que você fica assim, meu Deus, eu tenho quase um negócio. É evangelista. Paixão, claro que ele vai evangelizar. Ele vai treinar os santos em como evangelizar. Então, ele promove o movimento. Ninguém consegue ficar parado quando ele passa. Os pastores, eles trabalham com a proteção. Ou seja, o evangelista fala, a gente não foi? Vamos embora. Vamos para aquele lugar que o pastor está falando, para aquele lugar que o profeta mostrou e que o apóstolo nos incentivou a ir. E aí o pastor fala, sim, mas vamos junto, vamos com todo mundo. Né? Porque a gente tem tendência, às vezes, de deixar algumas pessoas para trás. Então, ninguém fica para trás, não deixa ninguém para trás. Pessoas importam mais que objetivos. Esse é o lema do ministério pastoral. O mestre vai lidar com a revelação, ou seja, como nós iremos alcançar esse objetivo. Qual o processo? Passo 1, passo 2, passo 3. Então você vai e volta e vai. O que é isso? É o mestre, ok? Ele mostra o processo passo a passo, ok? Então apóstolos lidam com missão, profetas com visão, evangelista com paixão, pastores proteção, mestres revelação. Cada um deles deve ter como objetivo do seu trabalho não simplesmente fazer o serviço em si,
Claro que eles têm que saber fazer, né? Senão não tem como treinar outros. Mas o objetivo é levar outros a entrar. É levar outros a viver aquilo. E o que eu estou querendo chegar, o ponto que eu estou querendo chegar é o quê? É que o pastor deve fazer isso com a igreja. O ministério do pastor, de Efésios 4:11. O objetivo principal do pastor não é pastorear. O objetivo principal do pastor é habilitar os santos para que eles saibam cuidar uns dos outros. É promover essa unção no meio do corpo de Cristo. É permitir que os santos saibam como viver isso. Assim como o profeta, basicamente o profeta, ele tem que não apenas ficar profetizando, mas ele tem que ensinar os santos a profetizar. O evangelista não tem que só ficar evangelizando, ele tem que ensinar o corpo a evangelizar. Os pastores não devem ficar só pastoreando, eles devem ensinar o corpo a pastorear, a cuidar uns dos outros. Mas perceba que todas as vezes que eu falo a palavra pastor, possivelmente você está pensando em quem? O líder da igreja local. E minha teoria é, esse cara não é um pastor. Ele pode ser, mas não necessariamente ele é. Por quê? Porque eu estou falando dos 5 ministérios, e os 5 ministérios existem para o corpo de Cristo como um todo, e vai ser essa experiência que você vai ter nesses dias aqui. O Ethan tem esse ministério, que ele é apostólico, ele serve o corpo de Cristo como um todo, mas ele tem uma unção pastoral, ou seja, muito além de só as palavras que ele vai dar, existe um espírito, uma unção que vai ser transmitida, e você precisa captar isso para entrar nisso, ok? Então Deus quer levantar pastores para promover isso no corpo. Entende? Não é somente cuidar da igreja local. Bom, espero que esteja ajudando. Vamos tentar entender o presbítero local então agora, ok? Ponto de número 3, o presbítero local. Muitos desses pontos são reflexões que eu fiz em cima do trabalho que eu estou fazendo em Montemor. Ou seja, eu fui lidando com certos problemas e eu tive que tentar achar algumas soluções. E eu comecei a pensar, em primeiro lugar, que o presbítero não precisa ser um pastor. Eu tinha essa crise, nossa, eu não sou um pastor, como eu vou cuidar de uma igreja? É porque eu confundia o pastor de Efésios 4:11 com a função de ser um presbítero numa igreja local. Se você olhar em 1 Pedro capítulo 5, se eu não me engano, o apóstolo Pedro, ele falando com a igreja, ele vai falar para a igreja que ele diz assim, eu falo aos presbíteros, eu presbítero com vocês. Pedro era presbítero, mas Pedro era pastor? Não, Pedro era apóstolo. Então é mais ou menos assim, Pedro tinha um boné escrito A, de apóstolo, de apóstolo assim. Ele saía pelo mundo apostolando tudo por aí. Mas quando ele chegava em casa, ele tirava o boné de apóstolo, botava no prego e pegava um boné de presbítero e botava e trabalhava na igreja local normalmente. Não importa o ministério que o cara tem fora, porque na localidade o que ele vai fazer é exercer a função de presbítero. Vou tentar ampliar isso. 1 Pedro, então, 5 fala, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Pedro, imagina, Pedro não era pastor. Repete isso comigo, Pedro não era pastor, mas era presbítero. Entende? Então a pessoa não pode usar de argumento e dizer, nossa, eu não sou uma pessoa pastoral, ou seja, eu não tenho um chamado para ser um dos pastores de Efésios 4:11, então eu não vou cuidar da igreja local. Não, peraí. Quem cuida da igreja local são presbíteros ou bispos, ok? Óbvio, junto com diáconos. Então, a liderança de Pedro na igreja local não era como ou por ser apóstolo, mas como um presbítero. Ele não liderava a igreja como um apóstolo, ele liderava a igreja como um presbítero. Ok? Bom, a igreja local, então, algumas
teorias erradas que a gente tem que tirar da cabeça. A igreja local não é governada por um presbitério formado pelos 5 ministérios. Eu não sei de onde que alguém inventou isso. Eu só sei que em vários lugares que eu fui, de alguma forma as pessoas acreditavam nisso, não sei porquê. Não, ó, esse aqui é o nosso evangelista, esse é o nosso pastor, esse é o nosso mestre, aqui é o nosso presbitério. Da onde você tirou isso? Para começar, penso eu, não diz a Bíblia, 1 a cada 100 pessoas na igreja tem um dos 5 ministérios, ok? O problema é que a gente está com um nível tão baixo que a gente acha que qualquer pessoa fazendo qualquer coisa é um ministério. Quase, eu acho que pouquíssimas pessoas têm um ministério. Porque o alvo de Deus não é um dos 5 ministérios, é a igreja. É os santos, é o corpo. Mas tudo bem, fala, se você quiser diminuir o número, botar 1 para cada 10, tranquilo. Mas eu acho que a gente tem que acabar com essa visão errada que diz que todo cristão tem um dos 5 ministérios. É mentira, não é verdade. Nenhum lugar da Bíblia diz isso. Provavelmente vários de vocês não têm nenhum dos 5 ministérios. E daí não quer dizer que você é menor, são coisas diferentes na igreja. Ah, eu sou mais evangelista. Não, você é extrovertido. Entendeu? Só isso. Ah, eu sou mais pastoral. Não, você gosta de pessoas. Você é o RH da parada. Tranquilo, Deus usa isso. Mas tem uma diferença. Se você tem, assim, vou falar um negócio que talvez estou errado, um dia eu conserto, mas se você não sabe se tem um chamado, é porque você não tem, porque se Deus chamou é claro, ok? As pessoas têm uma crise vocacional na igreja, que acham que ser mãe, ser pai, ser professor é o negócio menor, e tem que ser todo mundo ser pastor, tem que todo mundo ter um ministério, pelo amor de Deus. Quer dizer, os 5 ministérios existem para habilitar os santos para viver algo. Se ninguém vai viver, todo mundo vai ser ministério, não vai ter ninguém tocando o mundo. Está meio louco, né? Então, a igreja local não é governada por um presbitério de 5 ministérios. A igreja local não é liderada por apóstolos. Não, eu sou um ministério apostólico, então eu lidero essa igreja local. De onde veio isso? Não. A igreja local não é liderada por qualquer um dos ministérios. Não sei se você está entendendo, mas o que eu quero dizer é que a igreja não deve ser dirigida na direção dos dons ministeriais dos seus líderes. Eu lidero a comunidade lá em Montemor. Eu sou o senior pastor, apesar de não ser senior. Mas se eu levar toda a igreja, toda a comunidade, para minha ênfase, a gente não vai ter uma igreja, a gente vai ter o meu ministério. Não pode. Ok? Ou seja, fora dali de Montemor, eu ministro às vezes de maneiras muito mais, entre aspas, ungidas do que em Montemor. Ok? Por quê? Porque eu não posso ficar empurrando minha ênfase sobre o todo. Precisa ser a ênfase do Espírito Santo e não da minha preferência. E nem dos outros meninos, no fim vou falar um pouco sobre a ênfase deles também. Mas cada um dos irmãos no presbitério tem uma graça, uma ênfase, uma unção, olha em uma dimensão, mas aquilo ali não deve ser como a gente leva a igreja deve ir na direção do Espírito Santo. Então, a igreja é governada por uma pluralidade de presbíteros. Em primeiro lugar, é uma pluralidade. Um único presbítero? Não. É óbvio que em alguns momentos, num processo de plantação de igreja, você vai ter só um missionário, só um trabalhador. Então ele vai ser o único líder naquela localidade. Mas depois que passou 2 anos, 3 anos, se você não tem outros presbíteros, é porque você não é a pessoa certa para estar cuidando daquele trabalho. Porque você não tem a capacidade de levantar outros líderes. Você tem que ser liderado por outro ou sair de lá. Mas se outras pessoas não estão sendo levantadas como presbíteros para trabalhar com você, tem algum problema e o problema é você. Só para você entender. Então você precisa de ajuda, ou sair, ou alguém ir te ajudar, porque de alguma forma seu ministério está impedindo que outros se tornem líderes também. E ser só um, nem Deus é um. Deus é 1 e 3. Então você precisa dessa pluralidade de presbíteros. De presbíteros, não de presbíteras. Porque não existe presbíteras. Por que não existe? Por que não existe pastora? Simples. Porque a Bíblia diz que para ser um pastor, você precisa governar bem a sua casa. Minha irmã, se você governa bem a sua casa,
talvez nem crente você é, ok? Porque quem governa a casa é um marido, entendeu? Se a Bíblia fala que para ser um presbítero tem que governar a casa, você não pode ser uma presbítera. Isso não quer dizer que você não pode ter unção, graça, nos 5 ministérios. Pode sim. Deus pode dar graça para ter uma unção pastoral, cuidar de pessoas e tudo mais. Pode sim treinar pessoas para isso, com certeza. Mas o governo da igreja é tipo assim, a gente nunca deve ir além do que a Bíblia fala. E se a Bíblia em nenhum momento autoriza as mulheres a exercerem o governo da igreja local, não é porque o mundo está dizendo que a gente é machista que a gente vai deixar de fazer isso. Porque é o que a Bíblia diz. Ao mesmo tempo, a gente não vai diminuir a Bíblia. Porque a Bíblia em nenhum momento fala que a mulher não exerce uma função dentro dos 5 ministérios. Que não pode, por exemplo, existir profetisas e tudo mais, por aí vai, ok? Então, perceba a diferença. Eu acredito que existam sim mulheres que são chamadas para influenciar a igreja no corpo de Cristo dentro dessa unção dos 5 ministérios. Mas eu não vejo em nenhum lugar na Bíblia, e eu estou disposto a mudar se você me provar o contrário. Eu não vejo em nenhum lugar na Bíblia que alguma mulher pode fazer parte do presbitério da igreja local, do governo da igreja local. Presbíteros são pastores no sentido de terem uma função governamental, como o Abner estava explicando, que Jesus, Davi, Moisés, eles são colocados como pessoas na Bíblia que eram pastores, mas não eram simplesmente pastores porque estavam de uma função baixa. Pastores na Bíblia às vezes eram vistos como reis ou como governadores. Então, cuidar da igreja local é um dom de governo, é uma unção de governo, tem a ver com isso. Então é nesse sentido que é pastor, no sentido de que cuida do processo do governo da igreja. Ou seja, mas isso não significa jamais que a ênfase da igreja local deve ser pastoral. Entende? Não, isso aqui é igreja, isso aqui é pastoral. Não, querido, igreja local deve ser missional, deve ser profética, deve ser evangelística, deve ser mergulhada na palavra e, óbvio, pastoral também. Claro, deve ter tudo. Porque essas 5 características dos 5 ministérios são características de Jesus. Entende? São características de Jesus. A igreja deve ter tudo isso. Se você é um profeta e você não tem um coração pastoral, você não está correto. Mas se você é um pastor também e você não se importa com as pessoas lá de fora, como evangelista, você também não está certo. Essas 5 características dos 5 ministérios devem estar presentes na vida de todo cristão. Nós não somos todos apóstolos, mas todos devemos ser apostólicos, no sentido de estar engajado na missão de Deus. Nós não somos todos profetas, mas devemos ser todos proféticos. Nós não somos todos evangelistas, mas todos devemos ser evangelísticos e apaixonados pelo evangelho, correndo atrás das pessoas com a pregação do evangelho, e assim por diante. Então, não quer dizer que, porque você tem problemas psicológicos, emocionais e de caráter, que você não é pastor. O que eu estou querendo dizer com isso? É porque esse era meu diálogo, essa era a minha fala. Eu dizia, eu sou profeta, eu não sou muito relacional, eu sou mais de oração, eu não vou ficar cuidando de gente. E engraçado que a minha Bíblia diz, ama teu próximo. Eu não preciso ser pastor, é só obedecer a Bíblia. A Bíblia diz para amar o próximo inclui cuidar do próximo. Foi exatamente nisso que Caim caiu. Caim caiu. Por acaso eu sou guardador do meu irmão? A resposta, sim! Todo irmão é guardador do seu irmão. E o ministério pastoral quer promover isso. Não existe esse negócio. Se no presbitério tem alguém que diz, não, eu sou evangelista, eu quero só as almas, e eu não quero cuidar das pessoas, esse cara está louco. Por quê? Porque ele está querendo impor, louco é um jeito exagerado de falar, ok? Talvez não é louco, é só que ele discorda de mim, que todo mundo que discorda de mim acha que está louco, porque eu só acho que só estou certo. Então, ele está errado, porque ele está querendo impor a ênfase dele, só fazer a ênfase dele. Mas a nossa ênfase não deve ser aquilo que nós colocamos sobre a igreja local, o dia a dia. O que nós devemos colocar na igreja local não é o nosso dom, simplesmente. Nós usamos nosso dom, claro, para auxiliar. Mas essa parte tem mais a ver com Efésios 4:11. Bom,
Então o que um presbítero local faz? Todo presbítero ele deve ser 3D, ok? Presbítero 3D. Todo presbítero cuida de 3 coisas, seja ele, tendo ele um dos 5 ministérios ou não. Ele cuida de doutrina, direção e disciplina. É esse o trabalho. Doutrina. Presbíteros devem ensinar a Bíblia. Óbvio. Presbíteros devem buscar a direção do Espírito Santo para o rebanho. E disciplina, presbíteros devem zelar pela obediência da doutrina e da direção do Espírito Santo. Entende? Você tem a palavra e o Espírito. Presbíteros, então, cuidam da palavra no sentido que eles zelam pela doutrina. Você tem a unção do Espírito, a presença do Espírito, que ela traz direção para a igreja local. Os presbíteros cuidam para que, eles são como que supervisores, para que isso aconteça no dia a dia da igreja. E eles, então, com o seu cajado de presbítero, eles cuidam para que não saia desse caminho, mas continuamente haja aplicação e obediência dentro dessa realidade. Vamos lá. Doutrina. Timóteo fala, é necessário, portanto, que o bispo seja, aí fala várias coisas de caráter, mas fala, apto para ensinar. Se você é um presbítero e acha que teologia é um negócio que não é de Deus, você está no trabalho errado, ok? Igual querer ser médico e achar que estudar medicina é do diabo. Eu acho que não vai dar certo, ok? O problema é que hoje em dia as pessoas confundem teologia com ir para um seminário formal, morto e tudo mais. Ok? Que é só aquela coisa acadêmica. Teologia é mergulhar no conhecimento de Deus, é mergulhar na palavra de Deus, é amar Jesus, é ler a Bíblia, é conhecer a Bíblia. Se um presbítero não é apaixonado pela Bíblia e ele não ama ela e Jesus a ponto de ensinar isso para os outros, ele não pode ser um presbítero. Se ele não está apto para ensinar, ele não pode ser um presbítero. Tito fala, porque é indispensável que o bispo aqui tem a ver com o presbítero, seja, e aí lá no versículo 9 ele vai falar, ele falou de várias áreas de caráter, mas ele vai falar do ensino, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que os contradizem. É assim que um presbítero deve ser. Quando alguém levanta uma questão de aborto, um presbítero deve saber onde estão os versículos na Bíblia que falam sobre isso e como argumentar com a pessoa. Quando eles levantam questões do dia a dia sobre homossexualidade, sobre dinheiro, sobre política, um presbítero deve ser capaz de expressar a ética do reino de Deus e mostrar claramente onde isso está na Bíblia. E não simplesmente dizer, cala a boca e submeta a seu pastor. Por quê? Não só porque isso é errado, é óbvio que isso é errado. Mas é que se você faz isso, provavelmente você tem aí de 40, 50 anos para mais, se você acha que isso dá certo ainda. Só quero te dizer que você vai morrer de fome. Porque todo mundo que tem dinheiro hoje não vai frequentar mais igreja assim. Porque já viram na internet que outras pessoas falaram que isso é errado. Eles não vão mais para a sua igreja. Lamento. Você vai ter que falar a verdade. Infelizmente, você prega um negócio, infelizmente, sei lá. Você prega um negócio hoje, o cara vai lá no celular dele e ele acha umas 10 pregações refutando a sua pregação. Não basta você gritar sua autoridade. Sua autoridade vem das Escrituras. Sua autoridade vem do quanto você submete ao Senhor. E não do quanto você grita dizendo, dando carteirada de pastor. Sim, você é o líder lá. Por quê? Porque você sabe ensinar. Nossa, eu não sei ensinar. Você está com problema. Você tem que aprender a ensinar. Você tem que aprender a palavra. Não, mas eu nunca fiz um curso. Não tem a ver com fazer um curso, irmão. Não tem a ver com fazer um curso. Um curso de teologia não é isso, não. É mergulhar na palavra de Gênesis a Apocalipse. É aprender a interpretar a Bíblia. É aprender a aplicar a Bíblia. É não inventar coisas em cima da sua cabeça, do seu achismo.
é dizer o que a Bíblia diz. E que da minha parte ouvisse, através de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir os outros, a outros. Ou seja, Paulo transmitiu algo para Timóteo, e Timóteo deveria de transmitir isso a outros homens que provavelmente seriam presbíteros nas igrejas locais. E aí ele está dizendo que eles deveriam ser idôneos, aptos a ensinarem outros. Com isso eu estou querendo refutar o pensamento que diz que apto para ensinar é ensinar as coisas da vida. Não, é ensinar a lavar um carro. Apto para ensinar é ensinar a cuidar dos filhos. Querido, muçulmano cuida dos filhos. Não é cuidar dos filhos. Não. É cuidar dos filhos centrado no Evangelho. Não é simplesmente pagar as contas. Gente de outras religiões são honestos financeiramente. É cuidar do dinheiro para a glória de Deus centrado no Evangelho. Ou seja, apto para ensinar não é apto para ensinar moralismo. Uma vida reta, a parte do fluir da presença do Espírito Santo que conduz a uma vida reta. É apto para ensinar corretamente, a partir da perspectiva bíblica. Bom, direção. Olha o que Paulo disse em Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, essa expressão bispo é a expressão episcopo ou supervisor. A palavra epi de episcopos, ok? E a palavra escopo, uma união de duas palavras. Epi significa estar acima. Escopo tem a ver com escopo, mas com ser observador, guarda ou sentinela. Então, você tem que entender que escopo é um propósito no qual eu quero chegar, ou uma espécie de dimensão. Esse aqui é o meu escopo, esse aqui é o meu alvo e o meu trabalho. Então, o pastor, ele tem uma visão de cima do rebanho. O pastor no sentido de presbítero. O presbítero, ele tem uma visão de cima do rebanho. Ele percebe o que está vindo, ele percebe o que está chegando, e por isso ele cuida dos detalhes. O pastor tem uma visão ampla de um número específico de pessoas para ajudá-las a chegar a um tipo específico de propósito. Qual é o seu escopo? Ou seja, quais são as pessoas da sua comunidade que você tem responsabilidade? Elas sabem que você é o responsável delas? Né? Bom, e a disciplina. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentio e publicano. Forte essa palavra, não é? Tem uma pior. Pois com que direito eu haveria de julgar os de fora? Então Paulo fala para não julgar os de fora. Não julgais vós os de dentro. O que está dizendo? Está dizendo para julgar as pessoas de dentro da igreja. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. E esse o malfeitor é uma situação específica que estava acontecendo. Era um homem que estava vivendo em pecado. E Paulo está dizendo assim, vocês têm uma pessoa em pecado na congregação e vocês não estão chorando? E ele ainda está congregando? Vocês têm que julgar isso. E julgar aí não é julgar do jeito errado. É julgar no sentido de trazer a justiça de Deus para a situação, aplicá-la. E nesse caso, a justiça do reino de Deus sendo aplicada implicava em expulsar aquela pessoa da comunidade. 1 Timóteo 5:20, quanto aos que vivem em pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Existe uma discussão se esse versículo se aplica somente a presbíteros, porque o versículo acima está falando de presbíteros. Então, se ele está dizendo que se um presbítero que vive em pecado deve ser repreendido na presença de todos, seja um ou seja outro, o fato é, em alguma circunstância, Paulo ordenou que pessoas sejam repreendidas em público, e o objetivo é os outros sentirem o quê?
Medo. Não, mas não está errado isso, gente. Que se você repreender assim, vai ficar com medo. Não, vai querer pecar menos, porque sabe que você não é um covarde, que deixa de falar a verdade e diz, isso está errado. Não é que você vai ser aquela pessoa com sede de sangue, que quer apontar todo o mínimo defeito das pessoas. Não é isso. Mas, todas as vezes que existe disciplina pública, existe um efeito sobre a comunidade. Nós provamos isso lá na nossa comunidade. Um irmão que não estava em pecado como um pecado aberto, nada. Eram só algumas dificuldades na sua vida pessoal. Coisas simples. Mas como ele era um líder, eu falei, o padrão para você precisa ser maior do que para os outros. Outras pessoas, a gente ia só conversar, orar, mas você é um líder. Nós trouxemos ele na frente da igreja e falamos, esse irmão está com alguns dilemas. E ele vai sair fora da função de líder na comunidade. Ele não era presbítero, mas ele era um dos líderes, porque ele cometeu pecado. Está com dificuldade em pecado. Sabe qual foi o efeito sobre a igreja? Porque todo mundo tinha medo de quê? Vão pensar mal dele, né? Sabe o que as pessoas na comunidade sentiram? Honra, porque esse cara ama mais a Deus do que a função dele. E em segundo lugar, estamos seguros, nossos pastores zelam por nós. É simples. Chama obedecer a Bíblia. Aí dá certo. E não inventar uma coisa que está na minha cabeça. Para realizar meu sonho, minha perspectiva, é o que eu acho. Dá certo, obedecer a Bíblia dá certo, gente. Disciplina, razões para disciplinar. Recuperar o ofensor, porque tem gente que quer disciplinar no sentido de, já vou expulsar a pessoa da igreja. A disciplina é em primeiro lugar para restauração. Toda disciplina visa em primeiro lugar a recuperação da pessoa que pecou. E não o expulsar, o excomungar, que eu vou falar no fim, é o último ponto, é o mais extremo. Toda disciplina tem relação direta com o discipulado. Então, recuperar o ofensor. Para manter a pureza da igreja, porque Paulo disse em Coríntios que quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um membro, é que a gente não pensa isso, né? Mas você sabia que quando um membro da comunidade está em pecado, toda a comunidade deveria de arrepender? Toda. Porque Paulo diz, vocês não lamentaram por essa pessoa, lamentar de chorar com arrependimento, porque isso afeta toda a comunidade. Nós devemos ter arrependimento contínuo. Não estou falando de um pecadinho. Pecados abertos, coisas sérias. Precisa ter arrependimento da igreja, porque afeta a igreja. Quando você disciplina, você limpa, você mantém a pureza. E para dissuadir outros do pecado. Agora, áreas nas quais nós disciplinamos as pessoas. Primeiro, no amor, quando o amor cristão é violado. Ou seja, quando existe inveja, hipocrisia, ciúmes, ódio, amargura, fofoca, calúnia, maledicência. Quando a unidade cristã é violada. Quando tem parcialidade, discórdia, dissensão, conflito. Quando as leis cristãs são violadas. Quando alguém está em fornicação, adultério, imoralidade sexual, embriaguez, cobiça, roubo, está enganando alguém, peculato, mentira. E quando as verdades cristãs são violadas, ou seja, heresia, blasfêmia, idolatria e feitiçaria. Esses são os motivos pelos quais nós disciplinamos. Ok? Como que nós disciplinamos? Porque pode ser meio pesado. Caraca, o irmão tá falando então que se eu tiver um pensamento impuro, eu estou expulso da igreja do irmão? Eu não disse isso. Eu espero estar pregando para pastores, espero estar pregando para líderes e homens e mulheres de Deus que vão pensar. Como nós disciplinamos? Para mim, esses pontos são uma progressão. Eu vejo eles como uma progressão. Nós começamos com instrução. Esse é o primeiro nível. Nós sentamos com a pessoa. Você vai lá tomar um café com ela. E você vai abrir a Bíblia. E você vai falar para ela, olha, a Bíblia fala sobre isso.
é assim que a gente deve viver à luz da palavra. Jesus viveu assim e tal, você faz isso. Depois você continua, num outro momento talvez, você vai chegar para ela e falar assim, então, lembra aquilo que a gente conversou? Poxa, eu quero te encorajar muito a viver, eu creio que isso vai mudar a sua vida, eu creio que isso vai te ajudar, essa é a exortação. A admoestação é quando você já exortou, já ensinou, e a pessoa não fez. Aí você chega, olha, cara, você sabe, Deus está falando muito com você por meio dessa palavra, e não sei se você percebeu, mas você errou. Você não está andando naquilo que a gente conversou, você não está andando naquilo que a gente se propôs a fazer. E depois a repreensão é quando a pessoa continua não andando e você de modo gentil vai corrigir a falha. Você fala, cara, você está abertamente errando naquela área. E eu quero dizer que você precisa arrepender. E arrepender agora. Mas você está ainda gentil. A reprovação é uma reprimenda aguda e direta, quando a pessoa continua não fazendo, não andando no ensino que você trouxe. Então você vai ter que ser claro com ela. Duro, não sem amor, mas não é sem a pessoa se sentir mal. Ela vai se sentir mal. E você vai se sentir muito mal por fazer ela se sentir mal. E vai se sentir pior ainda antes de ter que ir lá falar com ela. Meu Deus, será que isso é amor? É. Porque se fosse seu filho, você ia. E a questão é que porque a gente abandonou um coração paterno e tem um coração profissional, a gente deixa a pessoa continuar. Mas se fosse seu filho, você ia. Você não ia deixar. Tem que ter esse coração. E quando eu falo paterno, entenda. Paterno e materno. Amar as pessoas. E, portanto, disciplinar. Portanto, ir até ela. E no último nível, quando ela mesmo assim não quer ouvir a repreensão aguda, forte, então, é a retirada dos privilégios dela de ser parte do rebanho. É excomungar. É como tirar o passaporte do reino de alguém. Tipo assim, o cara fala, eu sou do reino. Talvez você é, mas me dá aqui teu passaporte que eu não estou acreditando, não. Você toma o passaporte e fala, você não toma mais a ceia aqui, você não congrega mais aqui, você não é mais discipulado por ninguém aqui. Até que você assuma que errou, E, gente, eu não estou falando de, tipo assim, nossa... Ele falou um palavrão quando chutou a quina de uma porta, está excomungado. Não é isso. É uma coisa progressiva e contínua e muito forte, o que eu estou falando. Mas existe. Existe. Então é como se você estivesse tirando o passaporte do cara, dizendo, talvez você é do reino. Eu não estou acreditando. Você vai precisar me provar que você é do reino. Você não toma mais a ceia aqui, você não participa mais da igreja aqui, você não é mais pastoreado aqui, não pode mais dar o dízimo aqui. E se ele for para outra igreja? Bom, 2 problemas. Primeiro, todo pastor que recebe alguém deve saber de onde vem. Se o pastor não sabe, é problema dele. Se você não sabe, o pastor não sabe. Agora, se você sabe que ele fez isso e sabe que igreja está indo, você deve falar? Com certeza. Você deve ligar para o pastor, querido. Eu estou com um processo com essa pessoa aqui trabalhando com ela. Eu conheço um irmão que, há algum tempo atrás, caiu em pecado muito sério. E ele foi excomungado. Que foi muito sério. E eu pensei, rapaz, ele nunca mais vai voltar. Essa semana, eu descobri que ele está sendo restaurado a comunhão da igreja. Que ele está voltando, que ele está... Então, ou seja, dá efeito, ele está humilde, ele está quebrantado. Nossa, cara, esse cara realmente está sendo tocado pelo Espírito Santo, aprendendo arrependimento, porque isso aconteceu em Coríntios. A primeira carta ao Coríntios, Paulo mandou expulsar aquela pessoa da igreja. Mas na segunda carta, Paulo fala para readmitir. Então existe isso. Existe esse corte depois dessa readmissão. É possível isso existir, sim. Bom, então, resumindo, pastores e presbíteros. Pastores de Efésios 4:11 e presbíteros da igreja local. Pastores de Efésios 4:11 ministram sobre a igreja a graça do cuidado mútuo. Os presbíteros cuidam da direção, da doutrina e da disciplina. A ação dos pastores é extralocal e a ação
dos presbíteros é local. Então, para terminar, um exemplo prático. Esse sou eu, ok? Esse é o Arlindo e esse é o Ivo. Nós três somos os presbíteros da igreja. E esses anos todos foi complicado conviver comigo, eu garanto. Eu sou uma pessoa bem chata de conviver. Cada um dos três tem um chamado diferente. Eu tenho um coração mais profético, o Arlindo é mais da área de ensino, o Ivo é mais pastoral. Mas nós tentamos organizar, então, a igreja de uma maneira onde, mesmo a gente tendo essas ênfases não sejam o que governa sobre a igreja, mas a Bíblia. Então, a nossa comunidade lá é de mais ou menos 150 pessoas. Não sei se é mesmo, porque umas 20, 30 foi morar com o Arlindo agora em Campinas, que o Arlindo está plantando uma igreja em Campinas. Mas, supondo que fosse, para melhorar a conta de matemática, só para te dar um exemplo de como a gente faz as coisas lá. Então, a gente dividiu 50 pessoas para cada um dos presbíteros, ok? Então, cada um dos presbíteros sabe que aquele grupo de 50 pessoas, eles têm que cuidar dela. Como? Exercendo doutrina, disciplina e direção sobre elas. E essas 50 pessoas, estou só tentando dividir matematicamente, mas óbvio que na prática sempre vai ter detalhes que mudam, né? São divididas em 5 grupos de 10 pessoas, ou seja, elas estão nos grupos pequenos, estão na igreja caseira, partindo pão, orando uns pelos outros. Esses grupos caseiros, eles têm líderes. Ou seja, tem 5 líderes. Para cada 10 pessoas, um líder. Ok? Só que esses líderes estão constantemente comigo, com o Arlindo e com o Ivo. Ok? Se encontrando, sendo instruídos e aprendendo como desenvolver a sua vida. Então a gente estruturou a comunidade assim, apesar da gente ter ministérios e ênfases. Mas a gente tenta não impor isso sobre a igreja. E não só isso, mas a gente procura também. Por exemplo, eu exerço o ministério profético. Mas o meu ministério profético na igreja local, ele é muito misturado com o que eu já penso da igreja. Então ele não é tão preciso quanto uma pessoa vir de fora. Então sucessivamente eu chamo profetas de fora da nossa casa para nos ministrar. Porque eu sempre vou ficar dentro dos limites seguros do que a gente pensa. Então eu ministro muito desses aspectos proféticos em outros lugares. E eu chamo pessoas, óbvio que impossível eu não exercer fortemente esse DNA na prática com as pessoas. Claro que isso acontece. Mas eu chamo pessoas de fora. E nós precisamos chamar os ofícios, os ministérios, para que eles nos influenciem, para que a igreja ande. Nós, como presbíteros, como líderes das comunidades, nós precisamos disso. Chamar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para trazer insight para você, sair daquela mesmice, sair daquela coisa básica, você, sabe, tira a cabeça para fora da água e pensa melhor e areja a cabeça. A gente precisa disso. E isso tem nos ajudado nesses anos. A gente tem ajuda de muita gente de fora. E eu acho que esse é o segredo das coisas darem certo, é não ficar fechado entre nós. E ao mesmo tempo saber que nós temos uma responsabilidade específica para trabalhar lá. Tá bom? Bom, é isso. Será que dá tempo de fazerem perguntas? Que eu acho que eu levantei muitos problemas, né? Ele perguntou: algumas igrejas trabalham com o conceito do missionário. Como lidar com isso, né? Então, biblicamente o missionário seria o ministério apostólico, né? Mas hoje em dia muitos ministérios apostólicos não são missionais e muitos missionários não são apostólicos. Então, eu creio que muito do que a gente chama de missionário varia de cada circunstância onde ele está inserido. Porque alguns lugares o missionário ele tem um trabalho de mais autoridade, como por exemplo você citou na Assembleia de Deus. Às vezes eles estão no campo plantando uma igreja. Então, quando é um plantador de igreja, para mim, ele está exercendo o ministério apostólico. Agora, por exemplo, na nossa comunidade, nós temos os jovens lá que fazem o CPP ou fazem os outros cursos e vêm morar conosco e trabalham tempo integral com a gente na obra, mas eles não são os 5 ministérios e nem são um presbítero. Então a gente chama de missionário no mesmo sentido que a gente chamaria
O tal do obreiro. Esse é um obreiro da igreja. Só que, biblicamente, até o obreiro, na Bíblia, obreiro é apóstolo. Ou falso apóstolo, né? Então, ele está naquela função que numa empresa seria o estagiário. Se pudesse colocar algum nome, seria exatamente isso. Então, ele é uma pessoa que ele não está exercendo uma função, mas ele está num processo de treinamento para aprender. Então, a gente tem isso aí. Então, para mim, eu classificaria dessas duas formas. Ou ele é um ministério apostólico, ou ele é alguém em treinamento para um dia exercer um ministério. Né? Eu colocaria mais ou menos assim. Ok. Então, seria a relação de ordenação, envio e tudo mais. Né? Então, ali em Atos 13 fala que... Então, ele perguntou sobre ungir, ordenar, que lá em Atos 13 fala que o Espírito Santo disse, separa Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Como é que é isso? Então, em primeiro lugar, Paulo e Barnabé, provavelmente eles eram já presbíteros daquela igreja, ou algum tipo de ministério que estava lá naquela igreja e ajudava muito ela, em Antioquia. Porque diz, na igreja em Antioquia, Atos 13 começa assim, na igreja em Antioquia, então tinha uma igreja lá. Haviam profetas e mestres, então tinha, de alguma forma, uma equipe, talvez lá era um centro de ministério da palavra, alguma coisa assim, ou eles eram os presbíteros mesmo da igreja, não sei. Mas na igreja em Antioquia haviam profetas e mestres. Enquanto eles ministravam ao Senhor, estavam adorando, ministrando, o Espírito Santo disse, separa a Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Ora, se na igreja em Antioquia haviam profetas e mestres, no versículo 1 e no 2, ele descreve o nome de todos eles, inclui Paulo e Barnabé. Então, Paulo ou era mestre ou era profeta, um dos dois. Então, Paulo já tinha um ministério. Ele não foi ordenado ao ministério de mestre, não foi ordenado ao ministério de profeta. Então, naquela passagem ali, o que aconteceu foi que a igreja concordou com aquilo que o Espírito Santo tinha dito, de eles serem enviados para uma obra em outro lugar. E é interessante que no versículo 4, diz, enviados pelo Espírito Santo descer a Seleucia. É a primeira vez que Paulo está dentro de um contexto apostólico. Ou seja, Paulo ou era mestre ou era profeta até então, não era, vamos dizer, apóstolo. A partir do momento que ele estava debaixo de uma comissão para fazer uma obra específica que Deus disse, ele se tornou um apóstolo, porque ele estava apóstolo, vamos dizer assim. Né? Então, em primeiro lugar, essa passagem Paulo não foi ordenado ao ministério nesta passagem. O que aconteceu é que a igreja concordou que tinha uma obra que eles tinham que fazer e oraram pelo envio deles. Mas a Bíblia fala de ordenação de presbíteros, não dos 5 ministérios. Não existe nenhum lugar no Novo Testamento que ensine a ordenação, ou ungir, como o irmão falou, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O que a Bíblia diz é que os apóstolos, e acho que talvez os outros ministérios também possam cooperar com isso, eles trabalham ordenando esse ungir que o irmão falou, as pessoas na igreja local, os presbíteros na igreja local. Mas então, a única coisa que nós temos no Novo Testamento desse tipo de reconhecimento é para presbíteros, e não para os 5 ministérios. Quer dizer que se fizer isso, fizer um momento de oração, ordenação, unção, o nome que quiser dar, para ministérios, é errado? Eu acho que não. Por quê? Porque tem pessoas que têm um chamado de Deus e já estão até exercendo esse chamado. E quando os líderes da igreja e até outros líderes de fora reconhecem isso e oram por ele, impõem as mãos sobre ele, ele vai se sentir autorizado a exercer aquilo, ainda que não seja para ser um presbítero. Um exemplo é o Gui. Não sei se ele está aqui, está lá atrás. Ó. Nós ministramos, oramos pelo Gui há uns... Quantas semanas atrás, Gui? Já deu um mês já? Quase um mês. Reconhecendo ele como um ministério profético na igreja, para a nossa comunidade local. Ou seja, a gente não foi uma ordenação como um presbítero, e nem foi uma ordenação como um profeta, porque ele já está exercendo essa função. Mas a gente, como comunidade, decidiu reconhecer isso nele, porque a gente acredita que a comunidade precisava entender isso, e isso precisava ser transmitido ao coração dele. Mas não é necessário. A gente tem que ouvir o Espírito Santo e óbvio, ter tato, né, nas circunstâncias, para perceber quando é necessário. O principal é a ordenação de presbíteros. Isso é bem claro na Bíblia. Então, se o presbitério é plural, né, sobre isso. Vamos lá. Eu vejo que existe uma diferença entre governo e liderança. Que ele perguntou sobre presbitério plural. Como é que tem? Se é sempre assim ou não. Então eu vejo que tem uma diferença entre governo e liderança. Eu
vejo, por exemplo, que, vamos pensar assim, no Brasil. O governo do Brasil não está todo ele nas mãos do Bolsonaro. Ele tem toda uma equipe com ele, que exerce essa autoridade, esse governo. Mas ele é o líder do governo, ok? Então, eu acredito que num presbitério você pode ter o presbítero líder daquele presbitério. Então, esse presbítero líder, eu não acredito, isso é pessoal, tá? Eu posso estar errado. Eu não acredito que ele tem mais autoridade que os outros presbíteros. Okay? Que todo mundo tem que submeter a ele e ele é tipo o Papa. Não é isso. Eu apenas acredito que existem pessoas que de tempos em tempos, e esse tempos pode ser 5, 10, 20, 30 anos, a gente não sei. De tempos em tempos, pessoas têm um manto de Deus, uma unção de Deus, para trazer a iniciativa do Espírito Santo sobre o presbitério. Fala, vamos para lá, vamos para cá, vamos fazer isso. Ele vai ter essa função. E os demais presbíteros que também exercem autoridade, também exercem governo, vão fazer isso. Na minha opinião só, eu acho que esse é o jeito certo, na prática. Porque eu já fiz do outro, vários presbíteros sem nenhum líder, comigo não deu certo. Talvez outras pessoas argumentem que deu certo com outros e são experiências. Então, a minha experiência pessoal é que não deu certo. Nós tínhamos um presbitério plural, onde todo mundo estava concordado em ir para lugar nenhum. E tudo era, não faz isso porque fulano não crê, não faz isso porque fulano não crê. Aí não vai para lugar nenhum. Então, você precisa de algum tipo de liderança para que ande. Só que quando for andar, aí precisa ter concordância. Mas tem que ter alguém puxando para andar. Então, eu penso assim. E eu acho que esse é o melhor jeito de fazer. Agora, é possível que em alguns momentos, é bom não ter um presbítero líder por causa de tensões relacionais. Então aí já tem a ver com a sabedoria do momento, de você, tipo assim, não, a igreja já tem uma direção clara do que fazer. Então vamos só manter aqui a doutrina, a direção e a disciplina de maneira geral, até que chegue um outro momento para fazer isso. Mas de maneira geral, eu prefiro fazer desse outro jeito. Beleza? Mais pergunta? Bom, eu nunca tive que excomungar ninguém. Já tive pessoas se auto-excomungando a si mesmas. Ela viu que ia chegar nisso, ela foi embora. Entendeu? Assim, então eu nunca fiz. Eu não sou uma pessoa experiente nisso. Talvez você poderia conversar com outros irmãos aqui que eu garanto que já fizeram algo parecido, bem mais experientes que eu. Sobre o chamado de estar apto para ensinar. É muito fácil de saber se ele está apto para ensinar. É se quando ele fala, as pessoas aprendem. Simples. Quando ele fala, as pessoas aprendem, elas falam, nossa, sabe que legal, aprendi algo da Bíblia. Ou elas ficam, caraca, eu não entendi nada. Entendeu? Você já sabe. É óbvio, né? Então, aí ele está apto para ensinar. Mas claro, ele tem que querer, né? Porque tem gente que é professor, ele é professor, então naturalmente ele ensina, mas ele não tem alegria em ministrar a palavra, assim, ele não sente que aquilo ele quer fazer. Então já é outra coisa, né? Mas o cara tem que ter um chamado, ele tem que ter uma compulsão, ele tem que ter sabe como Paulo, ai de mim se não pregar o evangelho. Ele tem que ter conversão, em que sentido? Não só dele ser convertido, ele tem que pregar para as pessoas na rua, ele tem que evangelizar as pessoas. Ele tem que ter uma espécie de convicção de que quando ele prega as pessoas são tocadas, são convictas do pecado. Então essas coisas são importantes. Mas no fim, é saber se o que ele faz dá efeito, né? Se a pessoa sai edificada do serviço dele, né? Na prática, como fazer para ativar os santos para que eles exerçam o ministério, né? Então, existe a mudança da mentalidade da parte dos ministérios. Os ministérios precisam mudar a mentalidade, parar de se enxergar como palestrantes e começar a se enxergar como treinadores de uma equipe. Mas também tem a ver com ir além de ficar falando Bíblia. Tem a ver com você falar assim, tá vendo isso aqui? Entendeu? Entendi. Beleza, vamos fazer aqui junto? E aí é aquele processo de você faz e a pessoa vê, faz junto,
ela faz você ver e você deixa ela fazer. Então, minha experiência, porque o meu chamado é mais para o ofício, trabalho profético, então a minha experiência é de treinar pessoas na profecia. Então, eu ensino a pessoa a profetizar. Eu começo falando sobre, eu ensino a Bíblia sobre profecia. Depois eu ensino sobre como profetizar. Só que não é só profetizar assim, diz o Senhor. Não, é se mover profeticamente, aprender a ouvir a voz de Deus, orar por cura, orar, liberar a profecia. Está no culto, sente uma palavra, vem entregar. Só que se você tem um ambiente onde isso nunca pode acontecer, e não precisa ser no culto domingo, mas se você não tem um ambiente onde isso nunca pode acontecer, não vai dar certo. Da mesma forma, o evangelista. O evangelista precisa pegar as pessoas e levá-las para a rua, e ensiná-las a orar pelas pessoas na rua, e ministrar. O ministério pastoral não tem como treinar outros pastores se você não levar eles nas visitas. Aliás, você sabe que o pastor faz visita, né? Eu espero que sim. Então, quando o pastor vai visitar, né, ele leva... O Abner me ensinou, inclusive, que é sempre, quanto pior o problema, sempre é bom ser na casa da pessoa, porque não tem para onde ela fugir. Né? Eu vou embora, não, para onde, né, cara? Então, quando é muito problema, eu vou na casa da pessoa, não chamo na minha. Então a gente vai visitar lá, vai tomar um café. Né? De cafeína a gente está PhD, que vai na casa dos irmãos. Só que aí você quer treinar um outro cara. Você tem que levar ele com você no aconselhamento. Você, claro, vai pedir permissão para a pessoa. Os assuntos conversados vão ter um limite. Né? Então ele vai ver você aconselhando. E claro, porque você já fez isso com ele mesmo em algum momento, ele vai aprender. Então o mestre, eu aprendi algo com o Mark Dever, do 9 Marcas. Eu conheci um rapaz que foi lá na igreja, na Capitol Hill, e algo que ele faz muito interessante, ele pega os jovens e na hora que ele está preparando o sermão, ele chama os jovens para o escritório com ele, para eles ficarem lendo no escritório dele. Então ele levanta lá, olha um versículo e fala, o que você achou desse versículo aqui? Ou ele dá um livro, lê esse livro aqui em 2 horas. Sei lá, que, né, para a gente, 2 horas ler um livro, mas ele faz isso. Então eu comecei a fazer isso. Às vezes eu vou preparar um sermão, tem um jovem que eu vejo que tem ministério da palavra, e é até mais fácil para mim. Eu pego uns 10 comentários e falo, vai lendo aqui tudo que fala desse versículo. Enquanto isso eu estou escrevendo lá. E ele vai lendo, ele vai aprendendo, ele vai fazendo, entendeu? Então, é você levar a pessoa a ela fazer a mesma coisa que você faz. E mostrar. É como na vida. Você não é gerente? Você não tem que, às vezes, treinar a gente para entrar? É a mesma coisa. Não tem. É a vida, é o básico. Só que a gente está pensando muito em palestra, né? Então a gente vive baseado em palestra, aí não dá certo, né? A gente só cria palestrante, né? Então, qual é a função da esposa do presbítero? Bom, que é o tal da mulher do pastor, né? Então, esse cargo não existe. O que eu quero dizer com isso é que tem que libertar as irmãs de achar que porque o cara foi ordenado, ela foi ordenada também. De achar que a mulher do pastor é tipo um adendo a ele. Você compra o pastor e vem a esposa de brinde. Entendeu? A pessoa pensa esse negócio. Ela pensa esse negócio que acha que a mulher automaticamente tem que fazer aquilo. Né? Não tem que fazer. Ok? A mulher tem que dar suporte para o marido na vida dele. Em casa e tudo mais. É óbvio que existem circunstâncias onde o marido pode necessitar da presença da esposa. Ele vai aconselhar uma mulher sozinho? Pô, melhor não. Vai chamar uma outra irmã para estar com ele? Melhor não, melhor ser esposa. Mas não quer dizer que tem que ter uma exigência sobre ela, de ela ser uma conselheira, de ela ser aquela irmã, sabe? Que vai botar papel crepom na igreja, vai deixar tudo feio. Não, entendeu? Não precisa. Vocês identificaram, né? Não. A mulher tem que ser mulher. Então, se ela tem uma outra... Poxa, o que ela tem que fazer? Ela tem que cuidar, assim, arriscando ser machista nas minhas palavras, mas não sendo no coração. Ela tem que cuidar da casa e criar dos filhos. E se, além disso, ela tem graça de Deus para fazer uma faculdade, faz a faculdade. Ela tem graça de Deus para ter um escritório, tem um escritório. Mas se ela também
tem um chamado de um ministério, aí sim pode dar problema. E aí tem que ter cuidado. Por quê? Porque se a mulher quer muito ter um ministério, e aí ela tem de alguma forma tem tantos subproblemas aí, mas vamos lá. Primeiro, se ela discorda da visão do marido, está errado. Ok? Então, entenda, discordar da visão não significa ter a mesma ênfase. Diferencia as duas coisas. Eu e a Carol não temos a mesma ênfase, mas nós não discordamos da visão. Então, primeira coisa é isso. É um dilema constante se um quer ir para um lado e o outro ir para o outro. Os dois têm que ir para o mesmo lado. Mas, indo para o mesmo lado no ministério, pode ser que ênfases diferentes sejam dadas no ministério. Então, você entendeu? Ok? Ir para lados opostos não dá. Ter convicções teológicas profundamente diferentes não dá. Bom, dá porque, mesmo que tudo dê errado, a gente vai continuar junto. Mas estou falando para uma irmã. Irmã, não faça isso. Entendeu? Às vezes pergunto para a Carol, o que você crê de predestinação? O que o Ângelo falar. Entendeu? Não é que ela não tenha uma convicção teológica, não é que ela não entende, ela sim, ela entende. E não é que ela não possa saber muito mais do que eu, mas ela tem uma posição de não trazer divisão da maneira que ela se posiciona, ou seja, de ela desenvolver o que ela pensa a partir do que eu creio e não só ir para o outro lado. Mas existem casos onde uma irmã vai ter mais desenvoltura no ministério público que o homem, ok? E isso também é um desafio. Desafio para o homem não se sentir diminuído, desafio para a mulher não confundir os papéis, e o homem também, e a igreja não confundir. Porque a mulher pode ser super profética, então quer dizer que ela vai aparecer muito, quando ela falar, todo mundo vai ficar muito tocado. E pode ser que o cara não tem algo nesse sentido. Deixa a mulher exercer, mas isso é complicado. Portanto, eu penso que, para ter esse tipo de ministério, eu acredito que ele tem que ser exercido num contexto de igreja local muito forte, onde a mulher saiba que, ao mesmo tempo que ela tem essa função de ministrar e tudo mais assim, ela tem uma clara identificação com os presbíteros locais, que ela está submissa a eles, e que o marido está em conexão com eles, em concordância. Eu acho que isso é mais saudável, né? Mas, resumo, a esposa não tem que acompanhar o marido no ministério. Se acompanhar significa, sabe, e estar sempre junto, fazendo. É bom que seja assim, é legal que seja assim, é maravilhoso que seja assim. Quem não quer? Sim, porque eu não sou mulher. Né? Eu quero uma mulher me acompanhando. É claro. Mas depois que eu casei, eu pensei, nossa, ela é um outro ser humano, né? Nossa. Nossa, talvez ela tenha alguma vontade. Vou perguntar. Entendeu? E aí eu percebi que, como ela era um ser humano, ela tinha desejos, às vezes, diferentes do meu. Então, você não pode forçar. Mas você pode, homem, né, marido? Mas você pode expressar, né? Eu gostaria que fosse, hein? Fico estressado quando não rola, hein? Resmungo e tal. Mas, no fim das contas, não pode forçar um ministério sobre a mulher. Esse negócio de ungir casal, eu não creio. Desculpa. Amo todo mundo que faz, só não concordo com esse negócio. Ordenamos, esse é um casal. Tem tal da família sacerdotal, já viu essa? Que é quando o pai, a mãe, os filhos, todo mundo, é o nepotismo da igreja. Né? Eu não creio nisso. Por quê? Coitado do menino, o menino quer fazer medicina, mas o pai quer que ele seja o guitarrista da igreja, o pastor. Ele quer se matar. Né? Então, eu acho que pode sim, acho maravilhoso quando todo mundo, né, por causa do pai, da influência, todo mundo quer ter um ministério com o pai, é maravilhoso. Mas não necessariamente esse vai ser o caso sempre. Então a gente vai reconhecer o ministério da mulher não por cota, né? Então, assim, não é mulher de pastor, virou pastora. É por cota, entra por cota, entra por. Né? Não, é porque ela tem um chamado real, então a gente reconhece. Caso não, não. Não sei se eu respondi, eu compliquei, mas. A princípio eu diria para os dois não ministrarem mais. Não ministrar no sentido de, né, não pregar, né?
de não exercer liderança na igreja, porque a Bíblia diz que que o presbítero deve ser marido de uma só esposa. Mas eu também sei que esse versículo não está falando de divórcio. Esse versículo está falando de poligamia. Eu queria que ele falasse de divórcio, ia ser fácil resolver vários problemas, ok? Mas eu queria, mas a exegese do texto não está dizendo isso. Então, não está dizendo isso. Agora, você pode ir para outros problemas e outros dilemas. Qual dilema? O presbítero deve governar bem a sua casa. Ele acabou de destruir uma. Então, não exerça mais. Então, eu tenho um amigo que teve uma experiência de divórcio, e ele casou de novo. E eu falei para ele, você sabe que até você pode pregar, assim, no sentido de que pregar, você abre a Bíblia, falou a Bíblia. Mas exercer função de presbítero, eu acho melhor não. Acho melhor você não ter isso no seu alvo de vida, ok? Mas a questão de divórcio na igreja, como um todo, não é só brasileira, né? Assim como o batismo, é sempre um assunto que não tem concordância com várias pessoas. Então não é tão simples eu chegar e falar, é assim. Porque se um monte de gente não concorda até hoje, em vários detalhes, então não vou ser eu que vou trazer a resposta da coisa. Mas eu penso que da perspectiva de que o presbítero deve governar bem a sua casa, eu acho que isso é um elemento, entende? Porque se fosse um bêbado, a Bíblia diz para não ser beberrão. Seria muito claro. Se fosse avarento, é muito claro. Então está ali, governar bem a sua casa. O que ele deveria de fazer? Tanta coisa. Passar a ser membro? Sim. Mas assim, a resposta nunca vai ser preto ou branco tão objetivo, porque nos pormenores você vai descobrindo coisa, vai descobrindo coisa, vai descobrindo coisa. Quando você relaxa nos padrões de Deus e fala assim, não vou fazer isso porque a graça de Deus é maior do que isso, vai ajudar a pessoa. Às vezes dá problema que lá na frente você descobre que a coisa não era bem assim. Às vezes quando quer ser super restrito e rígido, não, isso aqui é o padrão bíblico, você descobre que de alguma forma você foi mais justo que Deus. Sabe, a gente às vezes fica mais... Então não é uma resposta fácil, não é uma coisa que tem que ter uma resposta simples.